África, mulheres estão na linha da frente de uma nova revolução, construindo negócios sustentáveis, criando empregos verdes e impulsionando a inovação climática. Bem-vindos ao Mulheres que Plantam Futuro, uma iniciativa promovida pelo programa We4A, com o apoio da União Europeia, Organização dos Estados de África, Caraíbas, Pacífico e do governo alemão. O We4A apoia mulheres por toda a África a transformarem ideias ousadas em negócios verdes sustentáveis, criando impacto, oportunidades de emprego e um futuro mais sustentável para todos nós. Nesta série, iremos conhecer mulheres que estão a redefinir a economia verde. Dirce e Isaltina, mulheres moçambicanas que estão a transformar diferentes setores por meio de práticas verdes, impacto e o trabalho na comunidade. Chegou a hora de fazeres parte desta transformação. As inscrições para o We4A estão abertas e podes ter mais informações sobre este programa pelo LinkedIn do GIZ Moçambique e do We4A, porque quando as mulheres avançam, o planeta prospera. Bom dia, Isaltina. Bom dia, Dirce. Como é que estão hoje? Bom dia, Daniela. Eu, em particular, estou muito abençoada. Uau. Dirce? Bom dia. Eu também estou bem e bem disposta para juntos debruçarmos deste tema que é da atualidade. Muito obrigada e fico feliz por saber que estão todas bem. No episódio passado, estávamos aqui com também duas mulheres inspiradoras como vocês, a conversar sobre o porquê o verde e porquê agora, onde juntamente concordamos sobre a necessidade urgente desta transição para a sustentabilidade e o papel que as mulheres têm de fazer parte desta mudança. Hoje, nós iremos falar sobre histórias a partir da terra. Este é o tema de hoje, porque vamos ouvir histórias de mulheres que, para além de trabalhar no verde, trabalham na comunidade, têm um impacto real daquilo que está a acontecer de facto no terreno. Então, vamos começar essa nossa conversa procurando saber de vocês como é que foi o percurso para o empreendedorismo verde e qual foi o primeiro desafio que enfrentaram nesta jornada. Dirce, Isaltina, quem quiser quebrar gelo, quem quiser começar. Eu sei que não é fácil nesse momento começar a pensar na trajetória, porque já estão num percurso bem longo e pensar no início é voltar para trás para muitas experiências boas, desafiadoras, mas que vos impulsionam a continuar nessa jornada inspiradora. Conforme já havia dito, o verde é urgente. Nós temos que garantir o bem-estar do meio ambiente para as próximas gerações. E se nós olharmos para o empreendedorismo, podemos perceber que muitas indústrias, muitas empresas em vários setores não têm esta consciência. Eu já vinha conversando convosco sobre as minhas áreas de atuação. Vou dar um exemplo da avicultura. Eu sempre vejo desperdícios que criam poluição de algumas empresas que não vou aqui referir o nome, e que isso trouxe uma relação intrínseca em nós de engrenarmos nessa área para trazermos diferença, para trazermos mudança e mostrarmos que podemos atuar nessa área de uma maneira verde ou sustentável. Por exemplo, já que estamos aqui para falar de exemplos concretos, não é? Nós trabalhamos mais com sistemas de incubação para a produção de pintos. Ao invés de nós desperdiçarmos os favos de ovos e outros que não eclodem, nós já encaminhamos para as rações. Nós também fazemos nossas rações melhoradas para as nossas aves através deste favo dos ovos, ao invés de levarmos isso para o lixo e lá criar poluição, maus cheiros. Nós já distribuímos. Os que não incluíram vão para a produção animal.
que é uma proteína para eles. E os favos também são proteína para as aves, não é? Então, essa é que é a vantagem da sustentabilidade. Nós temos ali uma coisa que parece um lixo que transforma-se em algo de valor. O lixo vira luxo. Exatamente. No caso concreto, é para alimentação. Mas também nós temos parceiros de trabalho, no caso de jovens catadores de lixo, que nós incentivamos a eles a fazerem comedores e bebedores através de garrafas PETs, que a partir daí eles ganham um dinheiro acrescido relativamente a quando eles fazem pesagem dessas mesmas garrafas PETs. E pessoas que não têm capacidade de comprar um kit para começar um negócio, nós já sugerimos uma ideia sustentável, porque a sustentabilidade não é só sobre lixo, transformar lixo em luxo, mas também sobre qualidade de vida. Quando nós damos ideias a mulheres, porque nós trabalhamos com mulheres, de terem um kit acessível para os seus negócios. O comprar um comedor, bebedor de garrafa PET é muito mais acessível que um comedor, bebedor industrializado. Então, o que levou a Isaltina a entrar no empreendedorismo verde foi a necessidade de contribuir para um problema local. Exatamente. Que está a trazer todo este impacto que está a mencionar, mas qual foi o primeiro desafio ou um dos principais desafios que enfrentou nessa transição? O que nós, de princípio, já entramos com essa vertente de termos um negócio verde. O desafio que temos, eu acho que é transversal, é que a sociedade ainda não percebe sobre negócios verdes. A sociedade não acredita na lucratividade do negócio verde, não acredita no crescimento do negócio verde, não acredita nas mudanças que este tipo de negócio pode trazer para a sociedade, para a comunidade, não é? Mas também, né, tem um contraponto. Pela prática, nós estamos já a trazer uma educação, né, prática, passa a redundância na sociedade, porque nós estamos a mostrar que nós podemos adotar pequenas práticas sustentáveis. Até podemos elucidar que já temos pequenas práticas sustentáveis que nós não sabíamos que temos, e a partir daí começamos a valorizar. Sempre as nossas mães reaproveitam garrafas de maionese. Então, eu ensino minha mãe, estás a ter uma ideia sustentável. Então, ela começa a dar valor àquilo que ela está a fazer, porque ela percebe que está a fazer bem ao meio ambiente. Ela tem consciência. Exatamente. Então, em pequenas práticas, ela já sabe que isto não é para desperdiçar, é para dirigir para aqui. Então, a Isaltina volta-nos a levar a um ponto que discutimos no episódio passado sobre a educação como um vetor importante para um futuro mais sustentável. Dirce, como é que foi para ti entrar na jornada do empreendedorismo verde e qual foi o principal desafio que enfrentou nesta jornada? Porque quero crer que são tantos, mas qual é aquele mais marcante que lhe vem à mente quando se fala de desafio no negócio verde? Bem, por que eu entrei no negócio verde e por que eu também sou apaixonada pelos negócios verdes? Faz-me pensar na minha infância. Uau. Eu cresci com a minha avó. Quem conhece a Dirce sabe bem dessa história. Cresci com a minha avó porque quando eu nasci, a minha mãe e o meu pai separaram-se e eu tive que viver com a minha avó para garantir uma estabilidade, porque ela estava em melhores condições de nos criar. Mas, entretanto, ela era uma pequena produtora. E, como pequena produtora, ela fazia um esforço para sustentar os seus netos com agricultura. Práticas antigas, mas, entretanto, nesse período em que ela ia nos criando com muito esforço, algumas vezes faltava alimento dentro de casa. Desculpa, em que província? Casa. Uau. Faltava alimento e eu me perguntava, como criança, perguntavam por quê, se ela produziu.
E eu gostava muito da minha avó. A minha avó não perdia a meteorologia. Estava sempre lá a ver, amanhã vai chover, amanhã não vai chover, para fazer o planeamento dela, do que vai colocar na terra, o que não vai colocar, ou em que período, ou não. Mas mesmo com esse esforço todo, ainda existia uma parte que era muito desperdiçada. Fala-se de 30%, mas eu acredito que é muito mais que 30%. A cadeia da agricultura tem uma percentagem de desperdício em vários momentos. Desde o momento do cultivo, o momento da colheita. E eu senti o reflexo disso na pele. A minha avó projetava uma quantidade de rendimento, mas não era o rendimento que tinha. E isso, no final do dia, tinha um efeito negativo naquilo que eram as condições que nós tínhamos dentro de casa. Eu amo pensar nessa trajetória porque a minha avó foi uma mulher de muitos valores cristãos. Uau. E ela passou isso para nós, mas em algum momento a falta de planeamento devido, a falta de técnicas inovadoras prejudicaram o cultivo que ela fazia com tanto esforço. Depois de crescer um bocadinho mais, eu disse, olha, eu tenho que resolver o problema da casa da minha avó. Não está certo. Eu tenho que resolver um problema que não só é da casa da minha avó, mas é um problema da agricultura praticamente moçambicana no geral. Há muitos pequenos produtores que produzem e no final do dia não têm o rendimento esperado, por várias técnicas que ainda não estão inovadoras, por várias práticas que ainda não são assimiladas. E trabalhar nessa área, para mim, é um privilégio. É um privilégio, Daniela, é um privilégio muito grande, que não há desafio que me possa fazer recuar, porque eu sei que cada vez que eu apoio uma pequena empreendedora, uma pequena produtora, eu estou a apoiar a minha avó. Uau! Eu estou a apoiar a minha avó. Por isso Atrás disso há uma causa, um propósito que te move. E torna o meu trabalho mais simples. Por isso é que quando falou-me de desafios, eu pensei, poxa, que desafios é que eu vou falar deles? Porque não há desafio que possa me impedir de fazer o trabalho que nós temos feito. Atualmente nós apoiamos mais de 300 produtores. Estamos com ONGs que trabalham diretamente com a produção. Estamos a fazer a produção e proliferação da batata doce para construir a nossa unidade de processamento ideal para papas instantâneas para crianças. Mais uma vez, esta é a minha área também de paixão. Amo trabalhar com crianças também. Nutrição. Nutrição. E neste período, nós temos estimulado as produtoras a terem práticas sustentáveis, mesmo na rotação da terra, fazerem com que os seus plantios também sejam orgânicos. Damos para elas formações em parcerias com outros intervenientes. E tem sido um processo fantástico. Não consigo falar de desafios, porque amo tudo que eu faço. A mudança é mais forte que todos os desafios que vêm pela frente. É por isso que nós questionamos sobre a motivação, porque é ela que nos mantém firmes no propósito que nos fez começar. Sabemos que, como bem disse a Exaltina, um dos desafios transversais é esta falta de consciência. Ela mencionou aqui que a sociedade não percebe ou não acredita no negócio verde. Então, isso às vezes faz com que os esforços que cada empreendedor faça nessa área acabam se tornando um bocadinho nulos por falta desta percepção. Mas quando nós estamos motivadas, nós vamos passar o bastão para os que estão a vir pela frente. Então, porque não queremos só falar de desafios, nós gostaríamos de ouvir de vocês quais foram as principais lições que vocês tiveram nos primeiros anos de engrenagem nesta área verde e em que momento vocês sentiram que isto vai dar certo? Porque muitas das vezes nós só começamos sem muitas certezas, mas quando é que sentimos que isto está a dar certo? Eu lembro que antes estava a conversar com a Exaltina para procurar saber como é que foi este processo. Ela disse, não, começamos já há um tempo, mas eu considero mais há 2 anos, 1 ano para frente, porque foi quando começamos de facto a produzir. Então, o que é que vocês têm como lições dos primeiros momentos de investimento na área verde e qual foi o momento que vocês sentiram agora tudo está a encaixar e isto de facto vai funcionar?
Queres começar comigo, Daniela? E deixo à vossa disposição. Bom, para a minha colega poder respirar um pouco, não é? Bom, nós, primeiro, dizer que desde sempre acreditamos. E isso é que nos move. Independentemente daquilo que nós ganhamos, porque todo mundo que faz um trabalho, tal como diz a palavra do Senhor, todo trabalho tem proveito, né? Quer ter um proveito desse trabalho. Mas, independentemente do proveito que nós podemos ter desse trabalho, nós estamos sempre motivados para trabalhar em negócios verdes, não é? Para nós, o verde é o futuro de todas as sociedades. Nós estamos num país que a maioria das comunidades não tem muita condição financeira, não é? E falando de mulheres, a mulher em si já traz essa vertente do verde. Nós temos no nosso país mulheres que não têm espaço, mulheres que não têm voz, mulheres que não têm como sonhar. Então, o verde já levanta essas mulheres, não é? Já dá oportunidade a essas mulheres de sonharem, de realizarem, não é? De terem uma voz. É por isso que nós, desde que concebemos os nossos empreendimentos, temos como maior percentagem de contratação mulheres e pessoas com deficiência. E não olhamos para a experiência que essas mulheres ou para a bagagem que elas podem trazer para nós. Nós queremos formar essas mulheres, capacitá-las e mostrarmos a elas que elas podem trazer algo de diferente na sociedade. Elas podem sonhar, elas podem realizar. Então, desde o princípio, nós acreditamos. Eu trouxe esse exemplo para sustentar, não é? Desde sempre, nós acreditamos que o verde é que deve ser o modelo de negócio em todas as esferas, em todo o mundo, não é? Eu dei exemplo há pouco tempo de reciclagem. Nós, quando falamos de reciclagem, nós não fomos procurar uma empresa de reciclagem ou de economia circular. Nós fomos ter com os miúdos que estão na lixeira. Falamos para eles, mostramos a eles, vocês podem fazer isto e ganharem dinheiro. E eles estão a ganhar dinheiro com isso. Nós fomos falar com miúdos que catam papelão para fazerem o transportador de pinto para nós. Em vez de irmos buscar alguém conceituado, não sei o que, nós fomos buscar miúdos e incentivamos a eles, mostramos que isso aqui não é nada, vocês podem fazer, e eles hoje estão engrenados em economia circular. Então, o verde é que é o futuro. O verde é que é o futuro. Nós sempre acreditamos que é com o verde que nós podemos avançar, é com o verde que nós podemos melhorar. É com o verde que nós podemos faturar. Não é? O verde é o futuro. Exatamente. Uau, muito, muito interessante perceber que isto vem desde muito tempo para vocês. Porque é quem leva um tempo para perceber que o que está a fazer, de facto, vai dar certo ou tem um impacto. Dir-se contigo também foi assim, sempre acreditaste, por causa da história da infância, que isso vai dar certo, isto vai resultar. Ou também gostaríamos de ouvir que lições deste processo marcaram-te no início da trajetória? Bem, a Dirce tem uma particularidade. Todos os projetos em que eu estou envolvida, eu não entro neles sem acreditar. E sou daquelas que acreditam mesmo no invisível. Mas isto porque creio muito nas promessas que o Senhor colocou para mim como pessoa e como Dirce. O acreditar sempre fez parte do meu processo, do meu percurso. Daniela, eu era funcionária bancária e trabalhei durante 6 anos. No período em que eu estava para sair, eu tive uma promoção e a minha progressão de carreira estava a andar muito bem. Mas isso em parte por causa de uma característica que eu tenho muito, que é a dedicação em tudo que faço. E
em algum momento eu deixei a estabilidade aparentemente financeira, porque acreditei que transformar a agricultura e colocar algo seria o meu propósito, colocar algo a mais. Eu tinha que trabalhar com base no propósito. Não estava alinhada ainda no propósito em que o Senhor tinha definido para mim. No ano em que eu deixei a banca e fiz essa transição para começar a empreender nos negócios verdes, foi mais ou menos que uma espécie de loucura para os outros, para o mundo, né? Dir-se, estás a deixar algo aparentemente sólido para engrenar num desafio ou num projeto que ainda é pequeno e que não está na dimensão tão macro dos salários, dos rendimentos que tu tens. Tens a certeza? Eu disse sim, tenho a certeza. Tenho a certeza porque eu sei que aquilo que eu vou conquistar mais à frente é estrondosamente maior do que aquilo. Com impactos intergeracionais. Sim, com impactos incríveis. E essa é uma das partes que me faz ficar feliz por causa do trabalho que tenho feito e mesmo o impacto. Eu converso muito com as produtoras com quem nós trabalhamos e elas têm falado muitas vezes, olha, desde que chegaste aqui em Matutuine, nós trabalhamos em Matutuine, trabalhamos também em Massacre, trabalhamos também no Norte. Desde que chegaste aqui e começaste a fazer o trabalho conosco, muita coisa mudou. Muita coisa mudou em termos de conseguimos colocar as nossas crianças na escola, conseguimos garantir que elas tenham sustento e com essas técnicas novas de compostagem, de rotação de culturas, conseguimos perceber mais rendimento naquilo que fazemos. O impacto, na verdade, tem me dado muita motivação para continuar. Na semana passada nós fizemos uma entrevista a um movimento pan-africano e as mamanas lá ficaram à nossa espera, as produtoras ficaram à nossa espera durante horas. Só para dar um exemplo, ficaram à nossa espera durante horas. As produtoras geralmente gostam de trabalhar no período da manhã e de tarde já querem poder ir para casa para atender as suas tarefas. Mas elas ficaram até às 16. E quando o senhor chegou, que vinha fazer a entrevista, ele disse, elas esperaram. Ele perguntou por que elas esperaram. Ele disse, porque elas esperaram porque elas acreditam nesse projeto e acreditam que pode criar mudanças na vida delas. Mas não só, também a relação que temos com as pessoas. A Exaltina falou aqui sobre pegar pessoas que ainda não têm tanta experiência, ir passando técnicas sustentáveis, práticas verdes, acreditar em pessoas que aparentemente os outros não acreditam, mas nós enxergamos um potencial porque elas estão a fazer. Ela deu um exemplo aqui sobre crianças catadoras de lixo e esses catadores de lixo, ela ia lá e incentivava a dizer, tu podes melhorar a tua renda com essas práticas sustentáveis, essas práticas verdes. O acreditar também nas pessoas com quem trabalhamos é uma chave fundamental para fazer com que elas consigam nos apoiar nos resultados que nós esperamos alcançar. A questão, a Daniela falou sobre ainda não se acreditar em práticas verdes com resultados esperados ou resultados milionários e bilionários. Mas eu acredito que é uma questão também de educação. As pessoas já adotam pequenas práticas verdes em todo o seu processo, mas não sabem. Não tem consciência. Ela mencionou aqui que nossas mães, ela quando falou de guardar o pote de maionese, a maior parte tem uma garrafa, já teve ou cresceu num ambiente com isso, mas por falta de consciência nós não valorizamos este ato. Então ainda não tem esta consciência. Programas como estes vêm abrir a consciência de que estas práticas são mais sustentáveis, essas práticas são as melhores para o ambiente e também vem nos dar uma consciência de que, olha, estamos a ter um contributo bom para o nosso ecossistema. Então, é importante que estes programas difundam mais informação para os distritos, para as zonas rurais, para as mulheres rurais, que trabalhem com pessoas que já trabalham nessas localidades, para que possam estabelecer essa consciência para elas. Boa. Fico muito inspirada em ouvir
as vossas experiências e lições que colheram ao longo desta jornada. Creio que são muito mais do que podem mencionar aqui, mas surge uma dúvida aqui. Que práticas verdes vocês consideram acessíveis para negócios de média ou pequena dimensão? Mencionaram alguns aqui, mas que outras práticas verdes consideram acessível? Porque muita gente, quando pensam no verde, no sustentável, pensam em investir, algo que também não vai ter lucro, ou é algo muito distante de nós. Da vossa experiência, quais são as práticas acessíveis que nós podemos optar para negócios verdes de pequena ou média dimensão? Primeiro, dizer que essa concepção é errada. Na verdade, é o contrário disso. Eu tenho colegas que testemunham, digo empresários ou empreendedores, que testemunham que em Choco produz-se muito arroz e no processamento do arroz, a casca do arroz é desperdiçada. Mas, entretanto, nós podemos usar a casca do arroz, por exemplo, para fazer a cama no processo de produção das aves. Né? Também pode-se fazer eles usam mais para fazer os adubos, eles vendem kits, né? de agricultura. Então, eles usam para fazer adubos. Mas a empresa de processamento do arroz desperdiça essas cascas. Eles vão lá, catam essas cascas e fazem deles, né, o estérico para a produção dos seus kits. O que significa que isso é uma prática sustentável para eles. E a custo praticamente zero, não é? Então, a sustentabilidade, ela é menos custosa relativamente a usar produtos químicos. Se nós trouxermos diferença da produção da agricultura, eles estão a usar produtos naturais para serem adubos e é mais acessível relativamente a usar produtos químicos. Agora, o que acontece é que, talvez, né, estendendo esse mesmo exemplo, é que os que usam produtos químicos acham que produzem a grosso relativamente ao que produz com práticas sustentáveis, né? E por produzir a grosso, talvez a mercadoria é menos cara, né? Podemos assim dizer em relação, mas se nós formos a comparar esses mesmos produtos, eu acho que já vimos, por exemplo, vamos dar um exemplo da batata, já vimos batatas que são produzidas com produtos químicos, não duram no mercado. Não, isso foi barato ou foi caro? Isso foi caro, porque você comprou uma batata que amanhã já não fica nem um mês. Exatamente. Amanhã já não pode consumir a mesma batata. É um desperdício. E não. O produto orgânico, as práticas sustentáveis, elas são mais acessíveis em relação às não sustentáveis. Né? Aí, depois, vamos voltar para a educação. É uma falta. Nós temos que trazer essa educação para a sociedade. Né? Para que cada cadeia de valores, cada setor possa começar a adotar práticas sustentáveis e a partir daí vão perceber que haverão bons resultados e esses resultados não são resultados de curto prazo, são resultados para toda a vida e que vão ficar para as próximas gerações. Costumo dizer, são resultados de impacto intergeracional. Exatamente. Nós vamos dar exemplo também do setor multimídia, para não parecer que estamos sempre na agronomia, não é? Se o setor multimídia perceber que usar panfletos físicos e papéis é mais caro em relação a usar a digitalização, vai perceber que na sua produtividade terá mais rendimento. E o alcance é maior na digitalização relativamente ao usar papéis e panfletos, sim? Então, mais uma vez, nós estamos a perceber que não é caro, não é dispendioso, né? O negócio sustentável é mais acessível relativamente ao negócio não sustentável. E não só, é mais lucrativo também.
não é? Agora, exemplos de negócios, nós só estamos a dar exemplos, não porque eles são mais acessíveis, né? Os jovens jovens de qualquer área que querem engrenar nessas práticas sustentáveis, eu já dei exemplos aqui de economia circular, que é reciclagem, isso aí é mesmo garantir a saúde pública. Nós estamos a precisar, o país está a precisar. Se nós olharmos para a cidade de Maputo, está cheio de lixo. Então, nada melhor que ser um jovem que contribui para a saúde pública e não só e ganhar muito dinheiro. A economia circular tem muito dinheiro. Eu falava na conversa antes que tem a área da aquacultura em Águas Doces e a minha colega testemunhava que é uma área que é muito necessária e que muita gente não está a tomar nota disso. A área da aquacultura em Águas Doces, ela garante a segurança alimentar do país. O peixe é uma proteína que deve fazer parte de qualquer rancho da família. Então, nós fazendo esse tipo de negócio, estamos a dizer que em todas as épocas do ano nós vamos garantir que as nossas famílias tenham essa proteína, sem depender da pescagem natural, porque nós sabemos que ela tem épocas. Então, quando nós intensificamos, quando nós fazemos isso de maneira intensiva, nós estamos a dizer em qualquer época do ano nós vamos garantir que na nossa comunidade, no nosso país, tenha peixe. Que também se reflete na saúde pública. Exatamente. Disse, queres acrescentar ou ainda? Então, e também, o que eu gostaria de dizer, que não me perguntaram, é que podem pesquisar sobre ideias de negócios verdes ou práticas verdes, porque qualquer negócio pode ser transformado em um negócio verde. É só adotarmos lá práticas verdes. O que nós, como empresários, devemos fazer é sentir o que nós conseguimos sentir da nossa colega. Essa relação intrínseca entre o negócio que faz e a realidade do seu país. Isso é que falta em nós, não é? Como jovens. Eu trabalho na área da avicultura. Eu estou consciente de que Moçambique é dependente de importações de produtos avícolas. A minha missão é tirar Moçambique dessa dependência das importações e colocar Moçambique num dos maiores e melhores produtores mundiais. Então, a minha dica, além de ideias de negócios verdes, é que todo e qualquer negócio que nós abraçarmos, nós temos que ter uma relação intrínseca com o mesmo negócio, de acordo com a realidade do nosso país. Se eu entro para fazer reciclagem, eu tenho que tirar lixo de papel. Na minha comunidade não pode existir lixo de papel em nenhum momento. E garantir que a um curto ou longo prazo, no meu país não tem esse tipo de lixo. Pelo menos no meu setor. Então, está a dizer que todos nós temos um papel neste processo. Exatamente. Nós fazemos parte desta transformação. Quando nós empreendemos, nós não empreendemos para comprar uma difodi, porque normalmente nós entramos para isso. A difodi há de vir, vai ser consequência de trabalho. Nós empreendemos para trazer impacto, mudança na nossa nação. Nós temos que, em qualquer setor que nós entrarmos, nós temos que revolucionar. Só isso é que vai fazer o Moçambique melhor. Nós vamos parar de ser jovens com paradigmas que nem sabemos sustentar, culparmos o país, culparmos o governo, não é? Nós temos que nos posicionar. Essa é que seria a minha dica de sustentabilidade, porque isso é uma ideia sustentável para jovens empreendedores desta nação. Terce, para ti, quais são as dicas que deixaria aqui ficar de práticas que consideram práticas verdes que considera acessível para pequenos ou médios negócios? Bem, a Exaltina disse tudo. Eu gostei da parte em que ela disse que nós, como jovens, temos que nos posicionar. E uma das dicas que eu deixo aqui é a questão de resolvermos problemas.
nós sempre encontramos grandes resultados quando pegamos num problema e assumimos como nosso e fazemos com que este problema seja resolvido por uma solução nossa como jovem. Eu vou dar o exemplo das embalagens. Eu amo a indústria do processamento, do agroprocessamento. Eu costumo dizer que eu seria uma das referências no agroprocessamento e nas indústrias. E a indústria do agroprocessamento, em particular, tem um problema que é o assunto das embalagens. Muitos empreendedores e empreendedoras têm bons produtos processados, desde piripiri, desde farinhas, papas instantâneas, mas quando chegam em um dado momento de tornar aquele produto realmente atrativo para o mercado e fazer com que os supermercados tenham aceitação, encontram um desafio das embalagens. E as embalagens que nós temos ou que optam em utilizar, muitas delas são de plástico, muitas delas são embalagens que não são degradáveis no ambiente, mas entretanto podemos nos reinventar. Podemos colocar e começar a colocar no mercado alternativas de embalagens reutilizáveis, utilizáveis, boas ao ambiente. Eu já tenho exemplos de mulheres que estão a fazer isto muito bem, estão a fazer um trabalho de sustentar o ecossistema todo com embalagens melhores para o ambiente, embalagens de papel. E este é um ponto. Pegar num problema que existe dentro da nossa comunidade, transformá-lo numa solução e conectar esta solução com uma alternativa verde sustentável. Com base em recursos locais. Com base em recursos locais. Boa. Eu acho que isto tenho a certeza que é uma das chaves para alcançarmos a tal estabilidade financeira que os jovens pretendem ter. Eu também sou jovem. Somos todas jovens. Eu também quero ter essa estabilidade. Já estou nesses passos. Então, é mesmo isso. Não vamos inventar. Não vamos colocar as pessoas a fazerem coisas que não têm a ver com o seu propósito, não têm a ver com aquilo que acreditam. Olhar para a nossa comunidade, identificar os problemas e fazer a conjugação como a solução. E esta solução deve ser, é melhor que seja uma solução verde, porque contribuirá também para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Sem dúvidas. E no vosso trabalho, como equilibram cultura, tradição e inovação? No trabalho com a comunidade, com os diversos grupos com os quais têm esta oportunidade de interagir. Me refiro mais à comunidade porque falou aqui, por exemplo, do exemplo das... passo a repetição, deixou aqui ficar a experiência que teve com as mulheres que esteve na semana passada, que iam gravar algo, mas elas têm uma tradição, uma cultura, um hábito de, pelas manhãs, elas se reúnem para fazer os trabalhos na terra e à tarde cumprem com outros programas, mas vinha algo que era importante, esta inovação, essa gravação de tudo que estão a fazer para que outros vejam. Não sei muito bem qual era o propósito, mas como é que fazem este equilíbrio no terreno? Cultura, tradição e inovação, porque sabemos que na área verde precisamos estar constantemente a inovar. Ok. Você quer começar desta vez? Vamos. Posso começar. Eu gosto muito de exemplos práticos. Boa. Porque nos fazem pensar que é possível. Há meses atrás, começou-se a fazer um cultivo na zona de Matutuine de tomate orgânico. Estamos a falar de uma inovação. Quem trouxe esta inovação foi uma organização para a qual nós trabalhamos com ela também, cooperamos. E no início, as produtoras não acreditavam naquele processo. Estavam cheias de reticências. Será que isto vai funcionar? Será que isto vai funcionar da melhor maneira? Como é que vai ser a produtividade? Vamos ter realmente produtividade no final? Mas o que eu vi no processo em que eu estive com eles, com elas, foi a questão, primeiro, de educação. Primeiro, explicou-se às mulheres, às produtoras, que há uma necessidade de se produzir o tomate orgânico, porque há um mercado também que tem melhor aceitação, e não só
para melhor valorização e para melhor sustentabilidade dos solos. Elas entenderam esta primeira parte. Depois da educação, houve o acompanhamento. Eu vi técnicos que ficavam constantemente com elas fazendo o acompanhamento de passo a passo. Muitas vezes queremos introduzir algumas inovações, mas esquecemos da componente acompanhamento. Não estamos ali para viver o dia a dia com os produtores locais, com todos aqueles que estão envolvidos nesta inovação, para garantir que esta inovação tenha o resultado esperado. Então, temos aqui duas. A primeira componente, que é a questão da educação, a explicação, e depois a segunda componente, que é a componente do acompanhamento. Durante o período do acompanhamento, o que eu percebi? Eu percebi que os técnicos iam lá com algumas técnicas de adubação diferentes, usavam adubos orgânicos, garantiam que não se colocasse químicos, NPK e outros tipos de adubos, mas estavam lá constantemente a retificar algum desvio. Ou seja, se vissem que a produção de tomate não estava de acordo, voltavam a fazer adubação orgânica com algumas plantas, com alguns ingredientes locais, todos, para garantir que no final do dia tivessem o resultado esperado. Depois do período esperado de trabalho, as produtoras ainda ficavam com reticências por causa do tamanho do tomate. Será que isto vai dar certo? Não está a crescer como deveria. Mas, mais uma vez, a componente acompanhamento esteve lá. Os técnicos estiveram lá a explicar a elas, olha, isto está assim, mas dentro de alguns dias teremos melhores resultados. No final, eu fui lá e verificar o trabalho que elas estavam a fazer e conseguiram ter os resultados esperados. Então, pegar na mão dos produtores, de todos que não acreditam que as técnicas sustentáveis e práticas verdes podem ser uma realidade, e caminhar junto, com acompanhamento constante, garantindo que essas técnicas sejam implementadas até o fim. Não vale a pena de nada dizer que, olha, este projeto é inovador e traz isto e estes benefícios, se não pegamos na mão deles e fazemos com eles. São assim que questões culturais de descrença, questões culturais como o desacreditar, porque já tiveram várias experiências. As produtoras com quem eu trabalho a nível nacional, muitos já tiveram muitas experiências negativas, mas quando tu estás lá constantemente com eles e eles veem que isto é possível, pode e tem, sem dúvidas, tem um resultado melhor. Então, e contorna essas situações da cultura, do desacreditar, da tradição. O acompanhamento, para mim, é a chave. Educação e acompanhamento. Bem colocado, Dirce. Isaltina, para ti? Como é que equilibras isto? Bom, ela já disse tudo, talvez eu vou trazer outros exemplos, né? Nós temos um projeto de fomentação de produção de galinha landim. Trabalhamos com comunidades. Galinha landim? Galinha landim é galinha cafrial, é o nome mais usado para esse tipo de galinha. Okay. E nós, quando chegamos nas comunidades, percebemos que eles já têm uma maneira que eles acham melhor para a criação desse tipo de galinha. Geralmente eles soltam as galinhas e as galinhas podem ir para a casa do vizinho, até podem nascer outras galinhas lá em casa do vizinho. Elas dizem que mesmo assim conhecem as suas galinhas, não tem problema. E acham que aquele tipo de galinha não merece nenhum tratamento assim, mais sistematizado, que geralmente nós damos às galinhas de frango de corte, porque elas acham que aquelas galinhas são naturais, não precisam. Então, nós, quando chegamos lá, aplicamos isso que a colega já disse, educamos a elas, ensinamos a elas que não. A galinha landim também tem que ser vacinada. A galinha landim também tem que ter um espaço certo que ela convive. Também estou a aprender aqui. Como uma ave, não é? E que, quando é assim, ela vai aprender que
no fim do dia deve entrar ali para repousar, que não há de ir para a casa do vizinho, não é? Então, primeiro é um confronto, porque não é fácil ensinar isso, porque elas vão dizer que há muito tempo que aí onde entra a tradição. Elas criam assim, nunca tiveram dificuldade, e não vem problema nisso, e deve ser desse jeito, porque a minha avó, porque a minha tia. Mas quando trabalhamos com elas, elas começam a perceber que, de fato, é possível termos inovação na criação da galinha landim. É possível termos uma carne menos rija, mais terrinha, por causa de que essa galinha não vai percorrer quilômetros, porque isso aí também influencia muito, para que a carne da galinha landim não tenha muita qualidade. Então, é um desafio no início, sim, principalmente com nós que gostamos de introduzir práticas sustentáveis de produtos orgânicos. Nós temos uma linhagem de suplementos em base em produtos naturais. Por exemplo, em Cabo Delgado, moringa é comida. E para nós, nós produzimos suplementos naturais para combate de doença e surto das aves. Então, quando nós entramos em comunidades como Cabo Delgado, e ensinamos a eles que moringa pode ser usado para combater doenças das aves. Primeiro é um choque muito grande com aquela comunidade, não é? Mas eles depois de um tempo percebem que não há nenhum problema. Eles podem continuar a ingerir moringa como um alimento e também usar a mesma moringa para combater o surto de doença das aves. É mais acessível para os produtores e esta carne tem mais qualidade em relação a uma carne que a doença das aves é combatida através de produtos industrializados, porque muitas das vezes até pode haver um cruzamento de doses, quando a pessoa não sabe em que momentos é que pode introduzir isso. Então, de fato, isso aí não é fácil penetrar nas comunidades, trazer práticas sustentáveis, mas é muito bom quando a sociedade aprende, ela se apega àquela prática. E nossas comunidades, elas têm uma característica muito boa por serem comunidades orais. Então, se você semeia numa comunidade oral, ela com certeza vai passar aquele conhecimento de geração em geração. Então, muitos às vezes vê esta prática como um desafio, mas também podemos usar esse desafio e transformar como solução, levando a educação, que é uma educação intergeracional que muda práticas de hoje e do futuro. Eu aqui percebi que respeitar as tradições, a cultura, educar e fazer o acompanhamento. Passando aqui para uma outra fase, onde queremos perceber mais sobre o impacto, vocês poderiam partilhar conosco um momento em que sentiram que o vosso trabalho impactou a vida de alguém? E, se sim, como é que vocês observam este impacto no acompanhamento que fazem desta pessoa ou deste grupo? Bem, falar de impacto para mim é a parte que mais me alegra. É a parte que mais me motiva, porque no ano passado nós estávamos a fazer uma avaliação de impacto e fizemos alguns relatórios desde a fase inicial em que nós começamos o projeto em Matutuine, Massaka e também em Niassa, o que realmente mudou na vida dos produtores locais com quem trabalhamos. E fizemos algumas entrevistas e deixa-me dizer, Daniela, que eu quase que nem não tinha ideia do quanto o trabalho que nós temos feito de propagação da polpa da batata doce de polpa laranjada e roxa. Nós fazemos o fomento dessas duas culturas para garantir no final do dia que alimenta a nossa indústria de processamento de papas instantâneas. E quando nós começamos o projeto em Matutuine, foi mesmo que não foi algo a brincar. Eu sabia que ia ter resultados esperados, mas quando eu iniciei eu era muito jovem, foi há 5 anos atrás, e as produtoras diziam: esta criança, o que ela veio fazer? O que ela veio fazer? Mas quando fiz as entrevistas, uma das produtoras disse para mim: olha, eu não acreditava
que este projeto podia ter um impacto diferente na minha vida, mas quando eu comecei a ver os resultados, quando eu comecei a ver as ramas a serem distribuídas, o acompanhamento que temos feito com treinamento de boas práticas, o arroz, porque nós também trabalhamos com arroz lá em Matutuine, e o impacto que isso teve dentro de casa para mim, de forma bem específica. Uma das senhoras disse que ela conseguiu comprar uma cama, ela conseguiu colocar os seus netos. Mais uma vez a questão das crianças, e eu sou produto disto, porque a minha avó era uma pequena produtora, conseguiu colocar os netos na escola aquele ano em que teve o rendimento. Então, para mim, o trabalho que faço resume-se a impacto. E esse impacto não é só direto, é também geracional. As mulheres, os filhos, os netos sentem que o fato de nós estarmos a trabalhar com as comunidades, juntamente neste projeto, em Matutuine e em outras zonas em que estamos, cria sustento para si, mas também garante a segurança alimentar. Porque uma parte daquela batata doce que eles entregam uma parte para nós, mas outra parte usam para o seu próprio consumo. Então, o impacto para mim é mesmo o que me motiva a continuar mais ainda. Depois dessas entrevistas, Daniela, que nós fizemos, as produtoras foram mais de 150, eu muitas vezes vou lá rever. Vou dizer, olha, isto aqui é o teu combustível, tens que continuar. Tens que continuar porque a tua saída de lá pode criar uma situação de desequilíbrio. Vou dar um exemplo que atualmente nós conseguimos um financiamento com algumas ONGs que perceberam que nós estamos a fazer um trabalho que realmente impacta. Cederam-nos espaço para colocarmos as nossas máquinas de processamento lá. Estamos a falar já da ampliação da unidade de processamento. Estamos a falar de instalação de uma unidade de processamento mesmo maior, para que não passemos só a consumir Cerelac, mas também passemos também a consumir de fruta de forma sustentável para as nossas crianças, para os nossos bebês. Então, eu vejo que o fato de estar lá também está a atrair investidores, parceiros, que nem preciso, Daniela, nem preciso fazer muita coisa em termos de concursos. Os parceiros vêm para lá, fazem a visita. O impacto atrai investimento. Exatamente. Eles vêm para lá, fazem a visita, dizem, olha, nós temos que passar para um outro nível. E digo-te sem dúvidas que até março a nossa fábrica de papas instantâneas não são farinhas. São papas instantâneas em que as crianças as mães podem pôr água quente na papa, dar o seu bebê de forma rápida com produto local. Estará totalmente inaugurada. Mas não é só um esforço da DIRCE. Foram produtores que acreditaram, nós estamos lá a trabalhar com os produtores locais já há quase 4 anos, acreditaram que seria possível. Atualmente temos uma cadeia de fornecimento só de batata alaranjada para a fábrica de mais de 400 produtores. Foram ONGs que estiveram lá e viram, olha, isto é possível. E investiram nisso e acreditaram. Então, sem dúvidas, quando o impacto, primeiro mensurável, não pode ser só impacto de boca. Como é que nós medimos o impacto? Medimos o impacto quando fazemos uma análise do ponto zero em que nós estávamos, ou seja, antes da introdução do projeto, como é que esta comunidade estava. E depois fazemos uma análise após alguns anos. O que melhorou na sua vida? Quais são os indicadores que podemos observar e que podem ser observados a olho nu ou não? Este impacto, de forma bem criteriosa, não pode ser algo só de boca, deve ser medido com dados específicos. Então, por isso é que nós, no ano passado, fizemos esse trabalho de poder medir este impacto que tivemos desde o início do projeto em que estivemos até hoje. E muitos projetos verdes falham por conta disso.
sabem que tem impacto, mas não mensuram. Não mensuram de forma específica. Não tem indicadores bem definidos sobre até que ponto isto pode contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável e estará a contribuir também para uma melhoria na economia do nosso país. Uau, impacto que deve ser mensurável, não apenas teórico. E para si, Isaltina, qual foi? Ainda temos mais para falar sobre o impacto. Não. Aqui mesmo é só para partilhar um momento do teu trabalho, um momento em que sentiu que o trabalho que faz impactou a vida de alguém. Uma experiência prática. Bom, nós sentimos isso quando nós demos oportunidade de emprego a uma jovem deficiente. Nós devolvemos a ela a autoestima, a esperança de vida, de ela poder ser alguém com capacidade de suprir as suas necessidades. Isso aí para nós, quando ouvimos dela mesma, a dizer que não tinha mais esperança de que alguém ia acreditar que ela podia fazer alguma coisa pela sua vida, para nós isso aí marcou muita diferença, não é? E também nós não temos olhado muito para o background que a pessoa traz na nossa empresa ou no nosso empreendimento. Nós procuramos dar oportunidade, né? E capacitar essas mesmas pessoas. E essas mesmas pessoas começam a ter condições de poder ajudar as suas famílias. Isso aí também para nós faz muita diferença, de grande impacto na sociedade. Quando nós incentivamos jovens que simplesmente iam catar lixo, a fazerem daquele lixo um instrumento de trabalho, e eles verem que eles podem fazer algo de diferente, além do que eles podem ganhar, para nós isso já cria um impacto e o jovem começa a colocar a sua cabeça a funcionar, começa a ver que ele pode fazer alguma coisa na sua sociedade. Muitos desses jovens são pessoas drogadas, são pessoas viciadas. Então, nós nos vemos como pessoas com uma missão, porque nós acreditamos que quando este mesmo jovem tem esse processo todo na sua cadeia de produção, ele tem uma ocupação, começa a perceber que ele é importante na sua comunidade, no seu país. E acreditamos que daqui a algum tempo nós vamos ver esse jovem uma outra pessoa a partir desse trabalho, não é? Então, de fato, negócios verdes criam um grande impacto. E o que nós muito temos feito é incentivar jovens que não trabalham, jovens que ainda não começaram a fazer negócios, a fazerem negócios da avicultura, e nós cedemos um kit de produção a Vale. Confiamos nessa mesma jovem que ela vai conseguir produzir e que ela vai devolver o valor. Uau. E isso é dar dignidade às jovens. Nós temos muitas jovens que não têm esperança, que muitas vezes devem se prostituir, que muitas vezes devem mendigar. Então, dar a elas essa oportunidade e ensinar a elas que podem crescer, podem progredir. Para nós isso aí é de grande impacto e faz toda a diferença. E é o que vos motiva a continuarem a fazer. Exatamente. Então, nós queremos continuar a acreditar nas práticas verdes, mesmo quando às vezes a jovem não consegue devolver-me o valor, eu já fico feliz de saber que ela tem um negócio. O que me deixa mais feliz é saber que ela tem um negócio, não é? Eu não digo isso para elas, mas eu acautelo isso, pelo menos, que a pessoa continue a fazer negócio, que a pessoa faça o negócio. Isso aí para nós é de grande impacto. Então, nós queremos continuar a fazer isso e contamos com o apoio de várias organizações. Acredito que nossa programas como o IFOE. Exatamente. Boa, nós já estamos mesmo a avançar por causa do tempo.
tem sido mesmo muito inspirador. Eu acredito que os que tiverem a oportunidade de escutar, assistir este podcast poderão também ser inspirados com tudo que estão aqui a partilhar, porque percebo que mais do que um negócio, há propósito com impacto intergeracional. Avançando aqui, nós sabemos que as mulheres estão na linha da frente no negócio verde, como produtoras, muitas das vezes, que tem um impacto na segurança alimentar e em várias vertentes que aqui mencionaram. Como é que vocês, no trabalho que têm feito no terreno, percebem a posição da mulher na liderança? Como é que percebem o entendimento da comunidade quando vê mulheres na liderança de processos no setor verde? Estamos a falar do setor verde porque é o assunto, mas sabemos que a mulher enfrenta desafios em várias vertentes, em vários setores, mas especificamente no setor verde. Na atualidade, a nossa sociedade percebe que a mulher é capaz, que a mulher, quando decide fazer algo, ela entra com tudo e faz acontecer. O que deixa assim a desejar é que existe um paradigma que é uma construção que vem dos tempos remotos, que é de sexualidade, é de gênero que acontece na sociedade, que o homem, não porque ele não acredita que a mulher é capaz de liderar, mas o homem olha a mulher como um objeto sexual. Mencionou isso. E isso frustra as mulheres, não é? Se ela vende papas instantâneas e um homem vem comprar as papas instantâneas que ela está a vender, muitas das vezes é porque ele gostou dela. Não porque ele quer as papas instantâneas que ela está a vender. E depois de um tempo ele vai manifestar esse desejo que ele tem por ela. Então, isso nos frustra porque nós começamos a pensar que ele não acredita no nosso trabalho, que ele não acredita que nós podemos liderar, que nós podemos produzir. Mas se formos a ver, não é porque ele não acredita, é por causa de um paradigma que tem dentro do homem. Então, é uma questão de gênero, não é a sociedade no geral. A sociedade já... Nós não precisamos necessariamente, nós achamos que precisamos, mas nós não precisamos. Todo mundo já percebeu que a mulher, ela é capaz e ela faz melhor. Nós estamos a querer aqui comparar, né? Mas se formos a comparar, nós vamos perceber isso. Numa casa, numa família, normalmente os pais confiam aqui nas meninas, sim ou não? Porque elas são melhores. Numa turma, geralmente o melhor aluno é uma menina, são as mulheres. Porque as mulheres, elas são dedicadas. Isso aí está claro para todos nós. E na comunidade também sentem. Exatamente. Se disserem, vamos lá, eleger, sempre o papel vai cair na mulher, porque a mulher ela tem disciplina, ela se posiciona mais em relação ao homem. Mas há esse paradigma quando nós olhamos para negócio e aparece um homem, ele já vem, mesmo no setor do trabalho. Se tens um colega que parece que te ajuda muito, no fim esse colega te vê com uma conversa estranha para cima de ti. Então, devemos resolver esse problema. Com a educação. Devemos resolver esse problema. O homem deve perceber que a mulher, ela pode estar inserida em vários campos, assim como ele pode estar inserido em vários campos. O homem tem que começar a dividir os campos, né? Saber em que momento é que ele vai fazer isso e não usar esse lado de encontrar você está a vender já, ele chega ali, paga, às vezes paga mais do que devia, né? Compra sempre, depois já está a conversar muito contigo e depois você no fim percebe que é para você começar, mas esse aqui acha que eu não sou capaz, porque o que isso cria confusão em nós, não é? Então, isso é que está a criar
esse distúrbio é uma das barreiras que exatamente na liderança da mulher no setor verde. É a maior barreira que existe na liderança da mulher. No setor verde. O homem banaliza a liderança da mulher quando ela aparece e depois no fim engata a mulher, não é? Isso é banalizar a liderança da mulher, porque nós nunca nos intrometemos na liderança dos homens com essa intenção, né? Da mesma maneira que nós sabemos em que momentos vamos fazer isso, né? Nós apelamos aos homens a saberem em que momento. Nós não precisamos que eles venham comprar os nossos produtos ou que eles finjam que estão nos auxiliar a fazer o nosso trabalho, para depois virem com conversas que não têm nada a ver com o trabalho. Nós não precisamos disso. Nós precisamos deles para nos ajudarem, sim, claro, mas nós não precisamos deles nesse sentido, porque eles estão a banalizar o nosso papel na liderança. Depois, se ele aparece muito como uma pessoa que te ajuda, depois eu queria admirar uma mulher sozinha. Então, temos todos um papel neste processo de educação do valor da competência da mulher, porque percebo aqui que esta é uma grande barreira não só no setor de negócio verde, mas em todos os setores. Então também fica também aqui o TPC para nós de educarmos desde a base e a todos os níveis, como a Isaltina está aqui a dizer, sobre a dignidade da mulher e não somente ela ser vista como um objeto de sexualidade, mas também vermos a mulher como produtora capaz de contribuir, porque o que aquela mulher produz tem um impacto em toda a cadeia de valor, como estamos aqui bem a dizer. Obrigada, Isaltina, por trazer este ponto que é de extrema necessidade para reflexão, que não termina só aqui nesta conversa, temos mesmo que levar a todos os níveis. Mesmo por uma questão de tempo, Dirce, como é que tu vês isto que a Isaltina trouxe aqui? Da liderança da mulher, principalmente no campo, porque já sabemos que na zona urbana isso é comum, mas lá no terreno, no trabalho com as comunidades, como é que vem? Ok. Para mim, uma das principais barreiras é que a mulher às vezes não acredita no seu potencial. A questão que a Isaltina trouxe muito bem, muitas vezes acaba acontecendo porque nós, dentro de nós, não acreditamos. Algumas já há um movimento muito grande para incentivar e para estimular com que as mulheres acreditem. Mas se formos a ver, Daniela, se formos a pensar nos homens mais ricos da África, sempre vem nas mulheres, falo de homens, homem e mulher, sempre vem uma referência de um homem. As mulheres ainda precisam ocupar posições para que outras meninas possam se inspirar nelas e dizer que é possível, para ativar dentro delas um potencial escondido. A mulher tem um potencial extraordinário, um potencial de organização, um potencial de auxiliadora, de apoiadora, de ajudadora, e muitas vezes ela acaba fazendo múltiplas tarefas. E essas múltiplas tarefas, a maior parte faz com excelência. E faz bem, com dedicação, com empenho no campo. Muitas das vezes são as mulheres que vão à frente para trabalhar na terra. Essa é a realidade de Moçambique. Muitas vezes são as mulheres produtoras que vão à frente para cultivar, estar o dia todo na machamba com a sua força. Mas, entretanto, não são elas que depois, no final do dia, assumem um papel de liderança, porque no final do dia não acreditam que possam ser capazes. Mas acham também, que só funcionam para aquele outro lado de produção apenas. Mas há um dos pontos chaves para alterarmos essa situação é trazer mulheres como a Isaltina, que já está fazendo um bom trabalho, e destacar ela. Destacar para que jovens possam ver que existem mulheres no setor verde que estão a fazer a diferença.
temos que ter mais referências de mulheres bem-sucedidas para estimular outras a alcançarem e a se posicionarem em melhores patamares em termos de liderança. Então, penso na barreira, sim, mas também trago aqui soluções. Porque como empresários, não podemos só olhar para os problemas, temos que trazer soluções. Então, a questão de dar voz, que é o que o podcast está a fazer aqui, é muito bem, a mulheres que estão a fazer um bom trabalho, estimula a produção, o potencial, o desenvolvimento, o crescimento de mais raparigas, mulheres que possam se destacar no setor verde. Uau! Eu só queria dizer uma coisa que não tem nada nesse contexto. Nós, na nossa sociedade, nas nossas comunidades, nós temos o hábito de pensarmos que, como mulheres, nossa missão é cuidar das crianças. Como mulheres, nossa missão é cuidar dos nossos maridos e termina por aí, não é? E a nossa colega disse muito bem, nós temos uma graça que Deus colocou em nós. Nós temos uma semente que Deus colocou dentro de nós. E quando nós agimos assim, nós estamos a bloquear essa semente que Deus colocou dentro de nós. É preciso que as raparigas, principalmente que estão nas comunidades, despertem que elas também fazem parte dessa família, para suprir as necessidades dessa família. Se houver esse despertar, vai ser muito simples as mulheres começarem a se destacar. Porque quando um homem decide constituir família, ele já tem esse posicionamento de que ele deve sustentar essa mesma família. Então, nós, as mulheres também, quando decidimos constituir a família, devemos saber que devemos sustentar de igual modo essa mesma família. Para nós, as mulheres, fica bem pagar escola. Porque nós pensamos que não nos fica bem, mas isso nos fica muito bem. Comprar fraldas das crianças nos fica bem também. Pagar a nossa própria escola também nos fica bem. Porque começa daí. E isso só vem do trabalho. Então, eu não vou alongar mais, senão vou fugir do tema. Sim. Então, começa dessas pequenas práticas. É preciso a mente da mulher estar aberta. Se uma mulher decide constituir família, ela só sabe que esteve 20 anos só. Não. Ela tem toda uma vida. Ela tem que ter estrutura, porque começa daí, não é? E já agora vamos fazer negócios verdes, segundo as sugestões ou a outras pesquisas para podermos suprir essas necessidades. Muito obrigada. Excelente. Histórias... Pode. Daniela, é importante também que uma sociedade seja equilibrada. Fala-se muito do papel das mulheres na liderança verde, mas toda mulher também tem que ter a consciência que, ser um homem, nós conseguimos chegar lá, sim, mas é importante que tenhamos consciência de que eles são o nosso suporte. Eles são o nosso suporte para alcançarmos qualquer coisa que nós precisamos de alcançar. Então, o equilíbrio. Temos que ser uma sociedade equilibrada, em que mulheres se destacam, são líderes em negócios verdes ou não, mas que saiba verdadeiramente o papel do homem e o papel da mulher. E de forma respeitosa, possamos sempre cooperar e conciliar os dois. Cooperação, porque ninguém faz nada sozinho. Histórias a partir da terra é o episódio de hoje, onde aprendemos bastante com duas mulheres inspiradoras que estão a fazer um trabalho incrível nas comunidades e, como eu bem disse aqui, movido por propósito com impactos intergeracionais. Mesmo para encerrar, eu vou pedir que tragam um conselho que dariam à vossa versão mais jovem. Sei que são jovens, mas é uma versão mais jovem. Um conselho, Isaltina, para fecharmos.
Um conselho para a geração mais jovem é que Deus deu à mulher, eu sou feminista mesmo, Deus deu à mulher uma graça de multiplicar. E é preciso nós usufruirmos dessa graça que Deus colocou dentro de nós. A mulher, ela multiplica. Tudo que a mulher pega se multiplica. E isso é notável através das nossas mães. Mesmo quando nossos pais não sabiam o que nos dar, elas já traziam sustento na mesa, porque elas têm mãos que multiplicam. Imagina nós, nessa geração, nós temos que fazer coisas extraordinárias, não é? Então, jovens, mais jovens que eu, vamos multiplicar. Muito obrigada. Que conselho darias à tua versão mais jovem? Para a minha versão mais jovem, eu daria o conselho que dou à minha filha. Tudo é possível, aquele que crê. Se tu acreditas que é possível e tens fé que é possível alcançar aquele objetivo que tu mais almejas, nada pode te deter. É só colocar as ações certas, a atitude certa, o posicionamento certo para fazer alcançar aquilo que mais almejamos. Eu acredito que em breve eu serei uma das referências de mulheres milionárias da África. Sim, acredito, mas nós também acreditamos. Não acreditar. Impulsiono ações que me posicionam para o nível em que eu quero alcançar. E uma dessas ações é andar rodeada de pessoas prósperas também. Porque a mesma Bíblia diz: rodeie-te de pessoas sábias. Porque elas vão te fazer alcançar o que tu almejas. Inspirar-se em pessoas prósperas. Eu olho como inspiração o Tony, que é um dos patronos do programa. Olho para ele com grande inspiração pela família que ele construiu e pelo império milionário que ele tem. Então, quando nós nos inspiramos nas pessoas certas, atraímos aquilo que o Senhor concedeu como graça para esta pessoa. Aliko Dangote também é uma das minhas referências a nível da África, por causa do impacto que ele tem a nível das indústrias, no agronegócio, e também o posicionamento milionário que ele tem. Agora falta uma. Então, vem aí. Vem aí uma referência. Então, é mesmo sobre isso, olharmos para as pessoas com inspiração, termos referências, porque tudo já foi criado, a roda já foi criada, você não precisa inventar muita coisa. É só seguir os passos certos, com a instrução divina, claramente, para alcançar aquilo que mais desejamos. Então, tudo é possível para aquele que crê e tem fé. Eu resumiria isso em acreditar e multiplicar. Este foi mais um episódio do podcast Mulheres que Plantam Futuro, e hoje o tema foi Histórias a partir da Terra, onde estivemos com mulheres inspiradoras, Dirce e Zaltina, a partilharem histórias reais daquilo que elas têm feito no negócio verde para impactar gerações. O We4A está com as portas abertas para receber mais mulheres. Se tiver interesse em fazer parte deste programa que ajuda mulheres empreendedoras em toda a África a transformar ideias ousadas em negócios verdes de sucesso, visite as páginas do LinkedIn do We4A ou do GIZ Moçambique e faça parte desta transformação. Porque quando as mulheres avançam, o planeta prospera. Muito obrigada.